tá ao vivo, vamos só aguardar um pouquinho. E hoje a gente está com um tema excepcional, né, Mariana? Hoje o tema tem tudo a ver com a forma que a gente tá vestida, ó. Friozinho, lembra o quê? Lembra peeling, é a melhor época, agora startou já ali esse pré-inverno, então é hora de começar a fazer os peelings. Então você que quer saber um pouquinho mais sobre o tratamento para você implementar aí na sua clínica, ou para você que é consumidor e quer saber como fazer um peeling em casa, fica com a gente. Só pra gente se apresentar, né, Mariana? Verdade, tem gente quem não conhece a gente. Quem não conhece, né? Como foi divulgado, a gente teve uma divulgação muito grande, faz uns 20 dias que está sendo divulgado. Eu sou a doutora Sheila Gonçalves, eu sou farmacêutica e sócia diretora aqui da Medicatriz Dermocosméticos, uma empresa que produz, cria e desenvolve produtos de alta performance. Como diz a Mariana Gomes, produtos incríveis. Produtos incríveis, é isso aí. Eu sou a Mariana, sou a coordenadora técnica aqui na Medicatriz. Ajudo nesse processo de criação de novos produtos, né, doutora? E também dos tratamentos, dos protocolos, né? Os insights todos relacionados ali ao que a gente faz dentro da clínica de estética. E, óbvio, hoje nós vamos falar sobre peelings, mas é claro que a gente convida vocês a ficar sempre aqui na nossa página, aqui na página da Medicatriz, ou a galera do Insta, no Instagram da Medicatriz, acompanhando todas as novidades. A Medicatriz tem mais de 100 itens em linha e a gente promete que todo mês a gente vai estar aqui falando de alguma linha específica, de algum produto ou de algum tratamento, né, doutora? Com certeza. Gente, a gente está ao vivo no Facebook e no Instagram, tá? Então, se alguma coisa acontecer com algum dos dois, corre para um ou para outro, porque a gente realmente está fazendo um trabalho duplo aqui para atender a necessidade do pessoal do Instagram e do Facebook, né, Mari? Vamos começar a falar um pouquinho sobre peeling? Vamos falar sobre peeling. Esse fim de semana eu aproveitei o feriado para dar uma renovada em casa, fazer um peeling. Muita gente me perguntou, né? Muitas dúvidas. Mari, dá para fazer em casa? Não dá para fazer em casa? A gente teve várias perguntas também sobre o tema, então a gente vai esclarecer muita coisa hoje. É claro que nós temos peelings seguros e eficazes para utilização durante o ano todo. A Medicatriz é pioneira nisso, né? 2010, né? A sobreposição dos ácidos, toda essa questão de peeling de longa duração foi a Medicatriz que trouxe para o mercado, né? É importante deixar bem claro isso. Então nós já trabalhamos com isso há muito tempo e basicamente quando a gente fala sobre peeling vem muita coisa na cabeça, né? E o medo. Nós temos esse peeling para o ano inteiro? Sim, mas é claro que é no inverno que a pele, na verdade, a gente se cuida um pouquinho mais para o uso do peeling. Então, acho que é importante, doutora, primeiro esclarecer para a galera, para quem está aqui e não é profissional, né? Para as meninas e meninos que são profissionais, vocês já devem saber bem o que é. Mas explica para a gente, doutora, como a rainha da cosmetologia, né? O que é um peeling? O que faz um peeling? E eu aproveito também para... Vamos colocando as dúvidas aí. A Thaís está aqui nos acompanhando, né? No nosso backstage aqui e tá prontinha aí para passar as dúvidas. Então a gente tem algumas dúvidas que foram passadas. Inclusive quero agradecer todas as pessoas que passaram as dúvidas. Mais de 100 perguntas a gente tem aqui. Mas podem fazer agora ao vivo que a gente vai respondendo, tá? Bom, obrigada pelo Rainha da Cosmetologia, né? Eu gosto muito de cosmetologia, a minha paixão eu posso falar desde criança, isso é um talento natural desde criança. Bom, como é que a gente pode definir peeling? De uma forma muito simples. Peelings são procedimentos ou produtos que a gente aplica sobre a pele e eles vão promover uma renovação da pele e entendendo
um pouco mais profundamente, é um processo regenerativo. Isso significa que nós vamos induzir a proliferação celular da camada basal, que é a primeira camada lá da epiderme, até a superfície. Então, as células vão se remodelando e descamando. Então, é um processo que nós fazemos. No caso, hoje a gente vai falar especificamente de peelings químicos, mas nós temos vários tipos de peelings. Peelings físicos, que são utilizados com movimentos ou grânulos, peelings enzimáticos, onde a gente usa enzimas para fazer essa degradação da superfície cutânea, e os peelings químicos, onde a gente tem a ação química sobre a pele, promovendo essa intensa regeneração. E o resultado, que é o que todo mundo espera, né? Quando existe essa regeneração, é uma pele muito suave, uniformizada, de textura. Então isso é muito legal. O peeling, ele uniformiza a textura, então a pele fica suave, macia, afina rugas e também fica com uniformidade de tom. Então uniformiza a textura e tom da pele. Por isso que o peeling é um tratamento muito relevante na área não só de estética, como da área de saúde também. Perfeito, porque muita gente confunde, né? Acha que a esfoliação não é um peeling, né? E sim, é uma esfoliação química, né? Uma renovação. Eu particularmente fiz para essa melhora de textura. E é impressionante, doutora, como numa única sessão, numa primeira sessão, a gente já percebe realmente essa diferença de textura, de luminosidade, de pele nova mesmo surgindo ali. Eu, por exemplo, sou apaixonada pelo peeling Regener da Medicatriz, e você percebe na hora a mudança de textura, tom e essa iluminação que dentro da cosmetologia a gente chama de radiância. A pele fica radiante, a gente chama de pele nova mesmo, né? Eu vou aproveitar e responder, já vou começar falando, né? Porque teve umas pessoas que perguntaram sobre o que é peeling, né? Já fiz uma pequena explicação, mas eu queria falar sobre os ácidos, porque aí é que a gente entra nessa filosofia de tratamento de peeling. Então, o que acontece? Quando a gente, como eu falei, existem peelings físicos, peelings mecânicos, que são normalmente feitos com equipamentos, peelings enzimáticos e os peelings químicos, que são procedimentos que a gente aplica um ácido sobre a pele. Quais são esses ácidos, Mari? Fala um pouquinho deles, porque a gente tem duas perguntas aqui que eu vou aproveitar, tá? A Dinorá pergunta por que não podemos usar ácidos em gestantes, né? Então, eu gostaria já que você respondesse isso. E também temos uma pergunta: quais são os tipos de ácidos mais indicados para o tratamento de peeling químico? Perfeito, vamos lá. Então, respondendo primeiro a pergunta da Dinorá, né? Ela usa o termo bem claro, né? Porque não podemos usar peelings em gestantes, né? Então, os peelings, então vamos pensar. Quando eu falo sobre peeling químico, né? Falo de um glicólico, um mandélico, né? Um lático, enfim. Estou falando basicamente glicólico, né? Lático, estou falando de substâncias queratolíticas. Quando eu falo de mandélico, basicamente está mais relacionado também a uma ação, sim, lá na superfície, mas envolve muita questão da despigmentação. Não é que, nossa, a gestante não pode de jeito nenhum, se passar vai acontecer um problemaço e ela vai morrer. Não é isso, tá? Primeiro, a gestante, ela tá passando por uma fase de totalmente mudança, ela tá gerando uma nova vida ali. E aí eu tenho diversas alterações no corpo, exatamente para abranger ali aquela criança, para que aconteça o nascimento daqui 9 meses, então o corpo recebe modificações, né? Então eu falo que é uma montanha-russa hormonal que acontece ali, então eu tenho os hormônios a milhão, né? Na estética íntima a gente fala muito sobre isso, porque pode parecer loucura, mas é na gestação que as clientes me procuram para fazer o clareamento de axilas e virilha. E o que acontece nessa fase? Então eu tenho uma produção sim, né? De melanina ali mais ativada em região de axila, em região de virilha, tem uma linha negra aparecendo. Então, basicamente também é muito comum, né, doutor, o aparecimento do melasma nesse período da gestação. Tudo
relacionado a hormônio. Então para e pensa, o corpo já está sofrendo várias alterações, né? O quanto eu puder ajudar, Mari, mas de que forma eu ajudo então? Hidratando, nutrindo, na medida, fotoprotegendo já é suficiente, tá? Eu não vou fazer procedimentos que gerem uma injúria um pouco maior e que essa pele, na hora de reparar, possa ter um efeito indesejado, tá? Fora que alguns peelings, né, promovem uma leve ardência, um leve incômodo e que no período da gestação, gente, qualquer incômodo, né, qualquer sensação um pouco mais diferenciada é potencializada. Quem é mãe sabe, né? O sentimento ali que era pequenininho fica estrondoso, a dor da depilação não é a mesma. Nos procedimentos estéticos também a gente dá uma segurada, até por questões de permeabilidade, né? Sim. É importante você conhecer o produto, ter a segurança do que você está utilizando, porque eu sei até onde cada coisa vai, né? Então com a gestante a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. E aí o pessoal pergunta, mas então gestante não pode usar ácido? Calma aí, né? Peeling é uma coisa, ácido tem de diversos tipos. Então se me perguntasse, Mari, qual é o ácido que gestante pode utilizar sem medo? Eu diria o ácido hialurônico, que é um hidratante e não tem basicamente nada a ver com peeling. E a vitamina C também, que é o Vitamina ácido C também, ascórbico, né? perfeito. Esse é um outro ácido que a gestante pode usar. E eu aproveito até para falar sobre essa questão dos ácidos, que é uma coisa que existe, essa crença, né? É uma crença da área de profissional de estética. Todo ácido é peeling? Não. Então a gente já tem que tirar essa crença, tá? Os peelings são ácidos, mas nem todo ácido é peeling. Como aqui a Mariana citou um exemplo clássico, que é o ácido hialurônico, e eu citei outro que é o ácido ascórbico, que é a vitamina C. Um é clareador e um agente antioxidante e um dos anti-agings mais poderosos que a gente tem. E o ácido hialurônico é um super, ultra, mega hidratante. Então, essa classificação de ácidos, ela tem a ver mais com o pH da molécula do que com essa questão de ser queratolítico e agir como um peeling. Quando a gente fala de ácidos, quais são os ácidos mais usados em peelings estéticos? Os chamados alfa-hidroxiácidos, que é representado principalmente pelo ácido glicólico, lático, mandélico. Mas a gente tem outros, como o cítrico, o tartárico e o lático, que são ácidos complementares, não, é o málico, né? O ácido málico, o tartárico e o cítrico, que são ácidos complementares que a gente pode usar no tratamento auxiliar, mas os efetivos em relação ao peeling são principalmente o ácido glicólico, o ácido lático e o ácido mandélico. Cada qual tem uma utilização. O glicólico, ele é o mais efetivo de todos, né? Até porque ele tem uma permeação um pouquinho maior. O lático é bem parecido com o glicólico, um pouquinho mais suave, e aí a gente pode lembrar a velha máxima da cosmetologia, que era Cleópatra, né? Dizem que ela tomava banho de leite de cabra, aproveitando as propriedades do ácido lático para manter a sua pele suave e bonita. E o mandélico, que ele tem uma performance um pouquinho diferente e ele tem uma amplitude maior em peles com fototipos maiores, né? As peles negras, porque ele tem um efeito não tão agressivo, inclusive alguns estudos comprovam que o ácido mandélico também é clareador. Então, os 3 ácidos mais usados. O cítrico tem uma propriedade clareadora também bastante interessante, já o málico e o tartárico, o málico é mais hidratante e o tartárico é antioxidante. Muitos produtos cosméticos, como o próprio Peeling Bioarras, que é um produto que a gente usa na estética íntima, usa no tratamento no clay iluminador, né, no tratamento de melasma, ele é um peeling que faz a junção desses todos e ele é indicado para peles sensíveis, para as regiões sensíveis e também para peles mais complicadas, porque ele faz uma gama de alfa-hidroxiados vindos de frutas e legumes, né, juntando os dois, e aí você tem uma ação para peles mais sensíveis e complementares. Então você tem
os ácidos atuando como um leve esfoliante e os outros como clareador, hidratante e antioxidante também. É isso aí. E aí, respondendo, ó, a Leiliane tá aqui perguntando de São Paulo, né? O que faz um peeling ser seguro para todos os fototipos? É exatamente a escolha e o equilíbrio entre todas essas substâncias, né? A gente vai falar do Regener, que ele tem essa característica. Então, para você que está procurando um peeling seguro para todos os fototipos, é o que a doutora falou, são 8 anos com o Regener, trabalhando em todos os fototipos e com segurança. Ah, Mari, qual é o segredo do Regener? São os ativos? É o equilíbrio da formulação. Então, isso que você encontrar no Regener, você não vai encontrar numa simples composição de ácido glicólico. Ah, Mari, eu tenho aqui o glicólico solto, tenho o mandélico solto. Eu posso misturar, né? Porque esse é exatamente o segredo desse meu xodó aqui. Hoje a doutora falou, Mari veio de Regener, né? Hoje vestida a la Regener. A la Regener. Então, o pretinho da estética. Se eu posso dar uma dica para a Leiliane, é essa. Aqui eu tenho equilíbrio entre essas moléculas, que é o que faz o peeling ser seguro para todos os fototipos. Então, é a formulação. Ai, Mari, quem faz isso? Quem são os especialistas em cosmetologia? Eu falo que o segredo do Regener está guardado as 7 chaves com a doutora Sheila, com o Dr. Marcos. Ninguém descobre esse equilíbrio porque é algo particular do Regener. E é ele que tem esse segredo, e é ele que promove essa regeneração fantástica. A doutora falou do efeito. Eu uso uma brincadeira com as minhas clientes que eu falo assim, você sai e depois você vai sentir que seu rosto está plastificado. Elas ficam assim, plastificado? Que sensação é essa? Esse efeito resurfacing, né? Esse contorno? Juro, gente, desafio vocês. Quem tem Regener e quem ainda não tem vai adquirir. Você passa ele, todo o procedimento, ou vai no esteticista fazer, quem não é profissional, enfim. No dia seguinte, você sente seu rosto muito diferente. Não é só a textura, não é só a luminosidade. A sensação que dá é que tem alguém segurando, assim, o contorno, o brilho, mas aquele brilho de vício é incrível. Então, para ser seguro para todos os fototipos, tem que ter esse equilíbrio de fórmula. Quem faz isso? Geralmente, quem entende muito bem sobre moléculas e sobre peelings. Aqui a gente tem um casamento perfeito, são os dois doutores. Aproveitando só, antes de passarmos para a próxima, a Carla Ferreira pediu um beijo. Carla, um beijo para você e... Ai, Thaís, me ajuda. Suenen Aguiar. Suenen Aguiar. Olha, Suenen, que nome diferente. A Suenen já perguntou logo de cara. E para melasma? Essa é uma pergunta, uma dúvida de muita gente, né, doutora? De que forma que os peelings podem nos auxiliar no melasma? E aí, antes da especialista falar, eu vou dar a minha experiência sobre o tratamento de melasma. Nem sempre o peeling vai ser a melhor opção. Isso é óbvio, tá? Porque o que vai resolver na hipercromia é o despigmentante, é o clareador. Mas aí, gente, eu vou usar um termo que eu usei no meu stories e todo mundo deu risada. Falou, Mari, você traduziu. A minha pele é extremamente espessa, tá? Ela é resistente. Aí eu uso um termo de brincadeira que eu falo que é um couro de boi. E isso acontece muito com os nossos clientes também. Então você pode preparar antes do tratamento de manchas, você afina, prepara o terreno com o peeling. Tá certa, doutora? Perfeitamente. É a indicação que eu ia dar. Para quem me conhece, ou quem não me conhece, ou quem não sabe, eu sou uma das maiores especialistas em discromias ou manchas do Brasil. A minha pós na Universidade Federal de São Paulo, ela foi em desenvolvimento de produtos para melasma, então não só melasma para manchas, eu estudei profundamente manchas e os ativos para esse tratamento, então realmente entendo bastante desse assunto. E quando a gente fala de manchas, o que a gente tem que entender, nós já fizemos um live sobre melasma, quem tem essa dúvida pode até assistir, mas eu vou só reforçar. Eu sempre falo que a questão de uma mancha, a formação de uma hipercromia, pode ser um melasma, uma hipercromia pós-inflamatória, é sempre uma questão do melanócito. O melanócito está alterado, eu chamo de menino birrento, né? Ele tem uma alteração e ele vai produzir melanina em excesso. A única forma de você clarear o melasma é equilibrar o emocional dessa célula, né?
Você imagina que é um menino birrento, vão pensar que o melanócito é aquele menino que tá lá no shopping se debatendo. Adianta bater nesse menino, Mari? Adianta pegar esse menino e dar uma chicotada nele? Não, você precisa educar esse menino. Então você precisa ser a super nani dos melanócitos, né? E aí que eu faço essa comparação. Quando a gente utiliza um peeling extremamente forte, é como se eu estivesse batendo nesse melanócito. Então, a gente pode fazer, por exemplo, a nossa indicação, como a Mari falou, é que você tem, dependendo da pele, às vezes uma pele muito resistente, a gente pode aplicar duas ou três sessões do Regener, mas não esperem que esse seja o efetivo no clareamento. Aí a gente entra com o tratamento Clay ou o Clair Visage, que são duas opções que a Medicatriz tem aqui para esse tipo de tratamento, de melasma especificamente. Porém, a gente precisa entender que peeling tem limite, tem atuação, tem resultado. Então, não adianta, ele não serve para tudo, ele não serve para todos os tipos de pele, mas ele serve com uma boa indicação, né? Então, eu sempre falo, ele tem uma boa indicação para aquela pele mais resistente, para aquela pele que quer um resultado global, isso eu falo sempre. Onde você quer melhora de manchas, uniformização de textura e de tom, melhora dos ossos dilatados, isso 80%, a gente tem estudos que 80% de melhora de ossos dilatados com o peeling Regener. Então realmente é um peeling bastante seguro para todos os tratamentos, inclusive para todos os fototipos. Nós temos estudo clínico, inclusive feito em peles negras com o Regener, porém sempre lembrando que um peeling vai atuar na superfície e quando a gente precisa tratar uma hipercromia, a gente precisa de algo que atue um pouco mais na profundidade, tá? Eu acho que assim a gente já responde outra pergunta aqui da Thelma de São Paulo. Ela fala que sabe que existem peelings para manchas. Então, Thelma, até existem peelings, mas eles fazem parte de um protocolo. Então, por exemplo, na linha Clay mesmo, a gente tem o peeling Biohaz, faz parte de um protocolo. No Clair Visage, a gente tem o peeling Clair Visage, que faz parte de um protocolo, tá? Peeling específico para mancha, como eu expliquei, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Aí ela pergunta se pode ser usado no vitiligo também. Então, Thelma, eu queria explicar uma coisa. Vitiligo é uma hipocromia, não uma hipercromia. Então, não use peeling, não use, fale, Mari, junto comigo, não use peeling em peles com vitiligo, tá? Na intenção de tratamento, não, tá? É claro que a pele com vitiligo, hoje está muito evoluído os tratamentos direcionados a isso, mas não é com um peeling que você vai conseguir equiparar essa tonalidade, o tom da pele. Não é com um peeling que você vai conseguir acompanhar ali a questão da falta da melanina, tá? Vou aproveitar a Carla, a mesma Carla que eu mandei um beijo agora, que ela perguntou pra acne, doutora, se esse peeling serve pra acne. Carla, o Regener, sim, serve para acne, como eu diria que ele é um coadjuvante ali no tratamento da acne, porque eu tenho diversos graus de acne, né? Eu gosto muito de usar nos meus clientes o Regener quando ele tá naquela fase que ele precisa secar. E aí eu confesso que hoje brigam dentro do meu coração dois produtos. Aquela que fala que o Regener é o favorito, começa a disputa, tá? Porque a gente tem na nossa linha esta criança aqui, que é o peeling Acner. Não sei se todo mundo conhece, depois eu vou abaixar pra mostrar pra galera do Insta. Gente, esse peeling tem só o meu peeling favorito, meu ácido favorito pra tratar acne, que é o salicílico. Fora outra combinação de zinco e uma outra infinidade de ativos que pensa naquela pele acneica que precisa dar aquela secada. Então o peeling Acner seria a minha indicação número 1 para tratar acne. Mas é claro que o bom de ter o Regener em cabine é que ele é esse coringão. Então se você já tem um Regener, pode abusar dele. Agora, se você tem muitos clientes com acne e fala, Mari, queria um negócio bem específico para acne, aí seria o Acner, tá? Então tem essas
duas vertentes. E só pra responder. complementando, ele tem a Iris Florence, né? Que é apaixonante. Essa flor, que é uma flor muito interessante, tem várias propriedades anti-acne e seborreguladora. Exatamente. Vou aproveitar aqui a pergunta da Carla para responder a pergunta da Fabiana. A Fabiana tomou Roacutan para o tratamento de espinhas, ajudou bastante, mas no rosto ficou com cicatrizes e ainda nasce um pouco de espinha no rosto e no pescoço. Ela pergunta, Mari, posso fazer peeling com espinhas? Boa pergunta. Então vamos lá, essa é uma dúvida de muita gente. Primeiro, Roacutan. No tratamento do Roacutan é importante ter um acompanhamento dermatológico aí para saber a dosagem, o tempo, porque o Roacutan ele visa equilibrar essa questão de fluxo de sebo, de gordura, enfim. A pele sofre muitas alterações, então não há como dizer, quem está usando pode ou não peeling. É um quadro específico individual de cada um, tá? Mas se for um quadro de espinha, onde o cliente não está tomando nenhuma medicação, simplesmente tem espinha. Então vamos pensar na acne, grau 1, grau 2, grau 3, né, mais avançado, enfim. Quando eu falo de acne grau 1, eu falo de comedões. Posso fazer peelings tranquilamente. Quando eu falo de grau 2, eu entro já naquela questão das pápulas, né, tenho ali um pouco de pústula envolvida, enfim. Nesse momento eu posso usar o peeling para fazer toda essa parte de secagem, tá? É importante fazer o quê, né? E eu lembro claramente dessa aula de acne na universidade, onde a professora falava, isolem as lesões maiores, ou seja, as pústulas maiores. A gente tem um produto aqui que eu adoro para isolar, que é a máscara Green Mask, que ela é de argila verde francesa e ela é uma máscara que já vem preparada, pessoal. Então, não é aquela argila que eu vou preparar, não. Ela eu não tô com ela aqui em cima, mas enfim. É uma argila verde francesa com melaleuca que eu uso para isolar as lesões. Então eu isolo com um pouquinho de máscara e aí eu aplico o restante do peeling no rosto. Então dá para fazer sim, tanto para secar esse quadro de acne, quanto nessas cicatrizes. A gente tem uma foto de antes e depois com o Regener de uma cliente minha que teve um quadro bem severo de acne. Depois eu compartilho aqui nos comentários com você, tá? Com vocês. É uma cliente que deixa a gente compartilhar. Ela tinha muita cicatriz de acne e o Regener, eu falo que deu uma boa lixada ali na pele dela, ajudou bastante nas cicatrizes. Então, ela pode fazer, né, desde que tenha aí um acompanhamento médico, né? Porque o Roacutan... e eu vou aproveitar, antes de fazer qualquer pergunta, salve Tomás! Ele tá pedindo salve... Beijinho, Tomás. E um beijo pra Daurice também. A Daurice elogiou nossos batons. Você gostou, Daurice? É da Thaís, esse batom que eu estou. E o meu eu ganhei da minha querida Rose Ishikawa, esse batom. E fiz uma misturinha pra ficar um laranja da Medicatriz, né? Tá bem bonito. Batom. Deixa eu aproveitar e mandar um beijo. Flávio e Fabiana. É a Fabi? Será que é? É a Fabi de São José. Fabi, um beijo. Beijo pra você também, estou com muitas saudades. Bom, eu queria aproveitar essa pergunta do Roacutan, a gente tem mais uma, né, que eu achei bastante interessante, e eu vou pegar da Dilmet. E eu vou pegar a pergunta que é, posso associar Regener mais Roacutan, para falar das contraindicações dos peelings, né? A gente teve uma outra pergunta aqui também que eu já vou associar tudo. Bom, eu contraindico qualquer tipo de peeling durante o uso do Roacutan. O Roacutan é um medicamento bastante importante na área de dermatologia e no tratamento de acne. Ele tem indicação para acne de a partir do terceiro grau, onde a gente tem um grau bastante elevado, um processo inflamatório bastante grave, né, de terceiro, quarto até quinto grau da acne. E o que ele faz? Ele causa uma hipotrofia da glândula sebácea. Então ele diminui tanto a glândula sebácea que a pele diminui a produção de óleo assim de uma hora para outra, cai assim absurdamente. Não só a produção do óleo, como a produção de líquidos, tanto que a pessoa lubrificações. A boca fica seca, os olhos ficam secos, o nariz fica seco. Então tem o kit Roacutan, colírio, spray nasal,
protetores labiais, né? Para poder manter essas regiões mais úmidas. Então eu contraindico. Então termine o tratamento com o Roacutan e aí use o Regenere para amenizar as cicatrizes que possivelmente vieram da acne. Então vamos falar uma das outras contraindicações. Uma delas a gente foi uma pergunta aqui deixa eu achar. Ela pergunta se o cliente aqui ó, a Betânia de São Paulo, cliente que finalizou o tratamento de câncer pode fazer peeling? Depende do tempo, tá? Então precisa avaliar o tempo que terminou esse tratamento. Eu vou usar a metáfora que a Mari falou da gestante para falar de uma pessoa, né? São quadros diferentes, mas depende do câncer, do tratamento. Exatamente, depende do câncer. Por exemplo, câncer de pele tem totalmente contraindicação. Pessoas que fizeram quimioterapia também. Então a gente precisa, por quê? Porque você tem uma mudança hormonal, você tem uma mudança imunológica na pele, né? Porque quem faz quimioterapia baixa muito a imunologia, radioterapia também afeta a pele, então a gente contraindica a utilização de peelings no procedimento pós-câncer, tá? A não ser que a pessoa tenha indicação médica. Já está liberada. Se ela estiver liberada pelo médico, aí pode fazer. E a indicação seria o peeling Regenere mesmo, porque ele é um peeling bastante suave, bastante seguro e que a pessoa pode usar. Pode usar desde que tenha autorização médica. Deixa eu repetir isso aí, tem que ficar bem claro. Depois da autorização médica. Outra pergunta que a gente teve foi a das gestantes, então a gente já explicou que é contraindicado também durante a gestação, né? Por causa desse burburinho hormonal. E também uma outra contraindicação é pós-cirurgia plástica, tá? Então a gente precisa esperar pelo menos uns 6 meses para fazer um peeling pós uma cirurgia plástica facial. Tanto a blefaro como qualquer tipo de cirurgia facial, a gente precisa esperar porque a pele precisa se recuperar disso, tá? Quem tá amamentando, boa pergunta também. Eu não recomendo também durante a amamentação, porque mesmo depois que a gente tem o bebê, os nossos hormônios ficam em rebuliço. E a gente tem um hormônio que é produzido nessa época, chama-se prolactina, que muda muitas situações também. Então, recomendo mesmo fazer um peeling após a amamentação e aí a gente começa a tratar a pele no geral. Isso aí, a Aline Garcia quer saber quantas aplicações é necessária, né? Quantas aplicações são necessárias? Bom, vamos pensar numa pele mais jovem, uma pele que precisa de modificação só de textura. Na primeira sessão eu já vejo o resultado, mas nos meus clientes eu sempre acabo fazendo no mínimo 2, tá? Vamos pensar num tratamento completo agora, numa pele ali que vai, gente, a partir dos 20 anos não tem jeito. Já o envelhecimento já começa a mandar sinais ali, de mandar evidências para nossa pele. Então eu vou de 4 a 6 e em casos severos, 8 aplicações, tá? Mari do céu, 8 é muito. Vamos pensar em uma aplicação por semana e 8 seria realmente naquele caso de peles muito mais resistentes, mais espessas, tudo mais ali, enfim. Vamos pensar na anamnese de uma pele como a minha, né? Eu tenho 29 anos, tenho a pele lipídica, né? Tenho a pele espessa. Na minha pele, de 2 a 4 sessões já tá bem suficiente. Se fosse uma pele um pouco mais madura, o ideal seriam 6 aplicações, tá? Só pra responder a Aline. E só complementando, o kit Regenere ele dá para 30 aplicações, né, Mari? 30 aplicações. Então, a gente em média calcula, né? 4 aplicações para o cliente, né? Dependendo do quadro. A média que a gente calcula são 4 aplicações para o cliente. Então vocês vejam que dá para tratar muitos clientes, né? Isso. E aí a Maíra Freitas pergunta, né? Ele ajuda nas HPIs recentes. Então vamos falar de hipercromias pós-inflamatório, né? Processo inflamatório.
A gente acaba indicando, Maíra, nesse caso, sempre a linha Clay, por ser uma questão mais suave. Vamos pensar que a origem da HPI veio de um processo inflamatório. Então, quanto menos eu der uma cutucada nessa pele aí, por mais passiva que seja, melhor. Então, o ideal seria entrar com a linha Clay. O Regener, gente, ele tem um caráter muito diferente de qualquer outro peeling do mercado, tá? Então fica até meio chato, a Mariana tá repetindo isso sempre, será mesmo? Mas nele eu tenho uma segurança muito grande e eu poderia sim entrar num tratamento pós-HPI. A melhor indicação seria a linha Clay? Sim. Teria problema de entrar com o Regener? Não, mas com o Regener, tá? Só se for ele pode te auxiliar muito nesse quadro, tá? Inclusive eu vou pedir pra Thaís publicar da linha Clay, se você conseguir alguma coisa da linha Clay, publica aí nos comentários para as pessoas, porque a gente já falou 2 vezes dela e aí às vezes o pessoal quer saber. Eu só vou aproveitar para fazer só mais um comentário de contraindicações, que é os diabéticos. Aqui tem a Franciele Deodoro nos pergunta, posso fazer peelings em diabéticos? Também não recomendamos, tá? Então, quando a pessoa tá com, assim, descompensado, vamos voltar um pouquinho, quando tá com diabetes descompensada, né? Uma pessoa que tem uma diabetes controlada, né? Se cuida, né? Eu como esteticista, né, que fui, hoje eu não trabalho mais diretamente com o público, mas quando trabalhei, eu sempre, quando pegava alguém com fazendo algum tipo de tratamento médico, eu sempre pedia a essa pessoa que pedisse autorização do médico, né? Porque eu não sei, eu posso estar conversando numa anamnese com a pessoa e falar, não, minha diabetes é controlada. E a pessoa chega em casa e come 1 tonelada de doce, aí toma mais remédio para diabetes, aí fica nervosa, a diabetes sobe pico, a diabetes abaixa, toma muito remédio, então fica naquela descompensação. E aí a gente corre risco, porque a diabetes é muito incrível isso, gente. É uma doença que tem uma influência muito grande na pele, muito grande, escutem isso. Pessoas diabéticas têm uma sensibilidade muito maior na pele, são mais propensas a ter mais feridinhas, por exemplo, pessoa que fica acamada, quem é diabético tem mais propenso a ter problemas de pele, porque o açúcar também afeta a pele, tá? Principalmente na questão de imunidade, então a gente tem que tomar cuidado. Então assim, eu não faria, nem que estivesse compensado, sem que a pessoa me tivesse autorização do médico, conversasse com o médico dela para fazer um peeling, tá? Então essa é a recomendação que eu faço para as peles diabéticas. Isso aí. Kaila Reis. Kaila é uma graça. De você, beijinho, Kaila. Saudade, hein, Kaila? Quando é que você vem aqui na Medicatriz? Quase não vem, né? Traga as crianças, não tem problema. O Auric, todo mundo, traz todo mundo pra cá. E a Kaila disse o seguinte: tive ótimos resultados com o Regener na HPI. Ó, tá vendo, gente? Não sou só eu dizendo, é Kaila. Depois entrei no perfil da Kaila. Tem bastante coisa lá do trabalho dela. Uma esteticista, faz um trabalho incrível, mãe de 2 crianças lindíssimas, e ela está confirmando que fez o Regener na HPI e deu certo. E aí, aproveitando, a Alexandra pergunta: o Regener pode se dizer que é um pré-peeling? Não, ele é um peeling. Ele é um peeling. E aí, ó, pra quem quer um pré-peeling, nós temos o sabonete, né? O higienizante do Regener é vendido separadamente, que é o pré-peel. Esse sim é um pré-peeling. Por quê? O segredo do bom funcionamento do peeling, gente, é a condição que tua pele tá para recebê-lo. Então vamos pensar naquela pele seborreica, aquela pele que o cliente deita na sua maca, você sente o cheiro do sebo. Não sei se vocês já estão nesse nível, mas eu que sou extremamente sinestésica, né? Gosto dessa questão que envolve os sentidos. Naquela pele mega seborreica, eu vou precisar promover uma higienização bem interessante antes de aplicar um peeling. Então eu chamo ele de desengordurante até. Gosto muito desse tema. Pra quem viu no meu Instagram o momento de higienização, a primeira higienização, 0 espuma, nada. A segunda higienização, que
que é o que a gente recomenda, que 2 higienizações sejam feitas com ele antes de iniciar o protocolo, aí eu já tenho uma espuma e aí a limpeza real da pele. Então quem procura um pré-peeling é esse cara aqui, ó, pré-peel sabonete ativador. E aí pra botar o peeling pra quebrar, regenera. Eu também queria só fazer um comentário que talvez ela tenha pensado, ele é um pré-tratamento, ele não é um pré-peeling, né? Então eu acho que talvez a pessoa, né, a Adriana, né, a Daniela, tenha feito assim, ele não é confusão. Então quando a gente falou, usa antes do tratamento de mancha, não, ele é um pré-tratamento, mas ele é um peeling. Um peeling que tem os ácidos complementares e sinérgicos, esse balanceamento de ácidos que é o grande segredo do Regener, né? A gente foi para o laboratório e balanceou a concentrações de ácidos praticamente, se você somar todos os ácidos presentes no Regener, dão 30%, tá? Não é 30% numa fórmula, a soma de todos os ácidos, de todos os passos, dá em torno de 30%, né? E aí eu vou aproveitar para responder 2 perguntas que estão relacionadas à questão de descamação, tá? Então, a Fernanda nos pergunta, peeling precisa descamar? O que você acha, Fernanda? Peeling precisa descamar? Mariana, peeling precisa descamar? Não precisa descamar. E aí a pergunta que eu devolvo para vocês pergunta para tua cliente se ela gosta que descame. Por quê? Eu sou era a louca da descamação até 3 anos atrás, que a gente fez um evento de cocriação, vieram só consumidores finais, então só tinha consumidor final aqui, e eu estava enlouquecida para desenvolver um peeling cai a cara. Vocês sabem qual é o cai a cara, que é aquele que a gente adora de ver descamação, para postar foto do rosto descamando na internet. Pois é. E aí nós perguntamos para os clientes, tá? Então de 30 clientes, 28 disseram que não gostam quando dói, que não gostam quando descama e que não gostam de compartilhar com os amigos que passaram por um procedimento estético nesse nível. E o peeling deixa claro que você passou, não tem jeito, tá lá, tá descamando, tá derretendo, não tem o que fazer. Então não precisa descamar, não há essa necessidade, a regeneração tá acontecendo. Parem e pensem, a nossa pele é regenerada sempre. A cada 28 dias eu tenho uma pele nova. Então, essa pelezinha que eu tô tocando não é a mesma de 2 meses atrás. Imagina, você vê quando você levanta a sua pele lá no seu lençolzinho, quando você toma banho, você vê a pelezinha caindo? Não. E tua pele tá sendo regenerada. Só pra complementar, se vocês não sabem, a gente perde em torno de 16 gramas de pele por dia, que dá mais ou menos o peso de uma folha de sulfite, tá? Tá acontecendo e não é visível, né, doutora? Não. A olho nu, assim, não. Nossa, quanta pele, hein, doutora? Meu Deus, tira essa sua pele daqui. Exatamente, né? Então não precisa, gente. É claro que como esteticista eu entendo perfeitamente que as nossas clientes, algumas, querem. E pra isso a gente tem a solução também, mas fica até o final da live que eu vou contar os segredos de Effect Peeling. A Daniela Martins perguntou, é só pra esteticista? Calma, o Regener profissional, esse daqui, que é o nosso pretinho básico, sim, só para profissionais. Mas esse douradinho maravilhoso aqui, ó, é específico para você. Então, fica até o final da live que a gente vai contar para que ele serve. Para as doidas da descamação, vai rolar, fiquem tranquilos. Eu queria aproveitar, a Thaís me mostrou uma pergunta da pessoa que é a minha opinião. Doutora, qual a sua opinião do uso de ácido e microagulhamento? Virgem Santíssima! Não. Rosana perguntou a mesma coisa. Posso associar no tratamento de microagulhamento? Então, não! Regener? Não! Agora, vamos lembrar daquela confusão e crença da estética, né? Quando a pessoa pergunta ácido, aí eu retomo a pergunta. Que ácido? Né? Entendeu? Porque o ácido hialurônico show! A vitamina C, o ascórbico é show! Então, assim, é contraindicado peelings com ácidos durante o microagulhamento. Então, por exemplo, você fazer o microagulhamento e pôr, por exemplo, o número 2 do Regener, o número 3 do Regener.
lá, faz os microcanais, né? De entrada. Caramba! Aí fez o microcanal pra que você vai jogar um queratolítico dentro da pele. Para e pensa, a queratina tá lá em cima, bem lindona, passa o produto puro. No microagulhamento usa outra substância. Fora o risco, para e pensa, gente, peeling e microagulhamento não. Atenção, então, você que gosta muito de microagulhamento, como eu, que sou apaixonada pela técnica, dá para associar de que forma? Prepara essa pele 10, 15 dias antes, faz um peeling bem legal, essa pele vai ficar mais fina, o roller vai correr legal aí nas próximas semanas, então vai ser mais interessante. No mesmo dia, peeling e microagulhamento não de jeito nenhum. O que pode fazer o preparo. Então você pode preparar a pele com umas 2 sessões de regener, dar um espaço de pelo menos uma semana e aí você faz o microagulhamento, tá? Inclusive, quando é que a gente vai ter o curso de microagulhamento aqui, Mariana? Dia 26 de junho. Olha, Thaís, tá antenada, 26 de junho. Atenção, que são pouquíssimas vagas porque a gente tem prática aqui entre os alunos, tá? Então são pouquíssimas vagas. No dia 26 de junho tem o curso de microagulhamento. Nós temos uma parceria bem legal aqui com a VR Medical, né, que é o proprietário ali do Roller Dermerase. Então, nas inscrições para o curso de microagulhamento, você ganha um Roller Dermerase, tá? Então se inscrevam 26 de junho. E a Thaís já me sinalizou aqui também. Dia dos Namorados, 12 de junho, nós teremos turma de clareamento. No dia dos namorados. Olha que dia propício, hein? Propício para fazer clareamento íntimo. Bem legal, né? Então, dia 12 de junho, estarei aqui sem namorado, procurando alunas. Mentira, estou com namorado, mas estarei aqui para ministrar o curso de estética íntima, tá? Então, nós falamos basicamente de microagulhamento, mas sempre rola aquela solução para dúvidas de que cosméticos utilizar na estética íntima. Então anota aí, 12 de junho. E aí eu vou aproveitar, falando sobre os cursos de junho, Tami Moreira me perguntou qual é indicado para jato de plasma. Tami, vou ser muito sincera com você, não sei. Por quê? A técnica jato de plasma acabou de chegar e eu confesso que eu tô lendo tudo sobre a técnica. Basicamente tudo. Na minha concepção, hoje, ainda não cabem substâncias queratolíticas no procedimento. Poderiam vir ali no preparo e tudo mais, enfim. Preciso estudar a fundo essa técnica para te falar com maior segurança, tá? Vou aprender, sabe que dia? Dia 19 de junho, aqui na Medicatriz, com a doutora Cristiane Gettar, queridíssima, linda, maravilhosa, tá? Que é a coordenadora lá do Oni Salesiano, galera de Lins, um beijo, galera super acolhedora. Então a Cristiane vai estar aqui ministrando o curso de jato de plasma, dia 19 de junho, também com prática, os aparelhos aqui, tudo com Anvisa, pelo amor de Deus, tá? Então o aparelho, tanto o curso de micro quanto o curso de jato de plasma, tudo com equipamento com Anvisa. Então, para você que quer, assim como eu, aprender um pouquinho mais sobre jato de plasma, vem com a gente, vem dividir ali a sala comigo, que eu vou estar de aluninha lá sentadinha, aprendendo um pouquinho mais sobre jato de plasma. É só falar pra Thaís. Fala aqui no comentário, Thaís, quero participar do curso de jato de plasma. Aí ela informa os valores, tudo certinho, enfim, já garante sua vaga, tá bom? Produto para jato de plasma? Produto para jato de plasma. Essa pergunta é ótima. Então vamos lá. A Michele. Michele perguntou. Michele, produto para usar com o jato? Sim, nós temos. Nós temos o elixir de resveratrol, que é excepcional, rico em oligoelementos, que dá para usar. Toda essa questão de preparo da pele para o jato, tudo isso a gente tem, tá? Te indicar logo de cara um que é sem erro é ter o elixir de resveratrol para fazer essa associação. Nós temos também o produto de Altair Rosas, que é uma loção que também é fantástica para utilizar junto com o jato. Enfim, tem muito produto, tá? Para usar com o jato, para usar no pré, para usar no pós, para usar logo após a aplicação, enfim. Mas a recomendação do peeling precisa ser melhor avaliada, tá bom? Mas produto a gente tem sim. A Cris vai usar só Medicatriz aqui no dia do curso, então, mais uma vez, ficou o convite. Eu vou aproveitar essa pergunta aí, Mari, que você falou até da loção de Alteia, para poder responder a pergunta da Aline lá de Mato Grosso do Sul.
Qual o método mais eficiente quando a cliente tem reação ao peeling? Aline, como é que nós sabemos? Eu queria entender qual é o tipo de reação. Então eu vou falar 2 tipos de reação. A gente pode ter reação alérgica, tá? E aí, qual é o método mais eficiente? É não usar, né? Porque quem tem reação alérgica... E uma coisa importante, reação alérgica é imprevisível, eu não tenho como prever. E ela acontece quando a pessoa entra em contato com o produto, tá? Então, não se usa. Agora, quando a pessoa tem uma reação de irritação, aí a gente pode fazer o quê? Em casa, a pessoa vai ter que usar alguns produtos, né? Mas a minha recomendação é sempre, pede para o cliente voltar para a cabine, faz uma avaliação, a irritação vai passar dentro de uma semaninha mais ou menos. E a Aline pergunta, vocês têm algum produto? Nós temos 2 produtos joinha, a loção de Altéia, né? E rosas, que a Mariana falou, que é um produto calmante, inclusive foi usado... Não sai da minha bolsa. Não sai da bolsa, não sai da minha necessaire de viagem para onde... A minha loção Altéia já viajou o mundo inteiro, já viajei, vai junto comigo, eu sou apaixonada por esse produto. Eu tomo banho dele, né? Do cabeça aos pés, eu passo praticamente no corpo todo essa loção. E ela é excelente para acalmar a pele. E a outra dica é a Maxi Calme, que é um produto amado aqui da Medicatriz, salva vidas de peles sapecadas, de peles irritadas, de peles com problemas, inclusive até de alergia. Não para o tratamento da alergia, mas peles mais sensibilizadas ou hipersensíveis, que está muito comum hoje em dia. Tá? Eu brinco com esse slogan, deu ruim, Maxi Calme. Tá? Deu ruim no procedimento, Maxi Calme salva vidas, vamos dizer. A gente até com salva-vidas, um selo salva-vidas, né? Bom, Mari, já são 8:55. Vamos agilizar aqui. Tem muitas perguntas ainda. Eu vou aproveitar pra gente assim mais fazer aqui no finalzinho, né? Praticamente respondemos tudo, né? São 2 perguntas, Mari, que eu acho que uma cabe bem para você e a outra eu acho que você pode finalizar porque a pessoa faz a pergunta do antes e depois do peeling, né? Então, a Caroline, ela contou na realidade ela foi bem detalhista, contou todo o histórico dela lá no Senac, mas resumindo, ela fez várias perguntas. Mas pelo que eu entendi, ela quer saber desse conceito hidratação e peeling. Essa é a grande dúvida dela. Se é complementar, se faz antes, se faz depois, quantas vezes pode esfoliar, quantas hidratações. Então, quer dizer, eu acho que ela está com essa dúvida em relação ao processo de hidratação e de peeling. Tá, então vamos lá. Há uma dúvida muito grande sobre a aplicação de peeling logo de cara quando o cliente chega. Tipo, o cliente chegou... Já vou de cara aplicar um peeling porque é o melhor, vou afinar, vou melhorar essa pele, vou melhorar a permeabilidade, vai ser bem bacana. Então a gente tem que pensar em que condição que essa pele tá primeiro. Às vezes a pele vai precisar de uma nutrição e de uma hidratação antes mesmo do peeling, sim, tá? Então essa situação de condição, eu falo assim, às vezes a pele tá tão necessitada de outras coisas que se eu aplicar um peeling eu só vou judiar mais, eu vou saturar. Eu vou estressar essa pele num nível que eu não vou ter resultado satisfatório nenhum. Só que aí também tem uma confusão que a galera faz, que é hidratar no mesmo dia do peeling. Então vamos lá. No dia do peeling eu fiz um processo, né, que é essa esfoliação, é esse start, é como se fosse um tapa para que minha pele regenere. Então nesse dia o ideal é não gerar acalmia, não fazer hidratação, exatamente para não cessar o processo que eu startei. Tá? Mas nos dias subsequentes, na próxima semana, quando a cliente voltar, posso hidratar? Claro, pode e deve, nutrir, vitamina C na veia, manda bala. Né? Então, máscaras de vitamina C, como a máscara nanovitaminas, que tem um blend vitamínico imenso. Posso usar a própria linha Ultra Hidratação. Água é sempre bem-vinda para a pele. O que a gente não pode fazer é ali no mesmo dia, tipo, terminei de fazer o peeling e tacar uma máscara calmante. Isso não dá para fazer, tá? A não ser que tenha... fugiu do meu controle, Mari, foi além, eu preciso estabilizar. Aí beleza, mas fora isso, pode, se deve hidratar, não tem regra. Quantas
hidratações eu posso fazer antes do peeling? Quantas você quiser. Avalie a pele. Ai, Mari, a pele tava boa. Então faz um peeling antes e entra com a hidratação depois, porque realmente em questão de permeabilidade, de aproveitamento de ativos, vai ser melhor fazendo dessa forma, tá? Ok? E aí, Mari, eu vou fazer um bate-bola aqui rapidinho de algumas perguntas, né? Seus peelings são descamativos? Como a gente já respondeu, né? A Valéria quer saber do Regenera especificamente, né? Se são descamativos, aí depende da condição da pele. Sim. E os ácidos que ele tem são glicólico, lático, mandélico e o salicílico. Isso. E o ferúlico. Aí tem o ferúlico, é isso aí, tem o ácido elástico na máscara. Também na máscara. A gente falou, esqueceu de falar uma coisa bem importante, tudo bem que ainda não acabou a live, tá? Mas sabe aquela história do peeling ficar, né, daqueles peelings prolongados de 6 horas com peeling no rosto? Isso é muito medicatriz. A Mask Peel Regener foi desenvolvida há 8 anos atrás, exatamente para ficar sobre a pele. Então, o que a gente faz com o Regener? Que conceito é esse, né? Eu tenho todo o processo de afinamento e também de clareamento, né, de uniformização de tom da pele com a linha, com esse mix. Pensa em todos esses ácidos juntinhos, trabalhando, né? E logo em seguida, eu falo que eu dou o alimento essencial para a pele, que é essa máscara de ácido elágico e argila amarela. Vocês não fazem ideia do efeito que é isso daqui no rosto, gente. Então, o cliente fica até de 4 a 8 horas, eu diria, assim, 6, 8 horas no rosto com ela, vai depender ali do tempo. Muitas clientes até dormem com ela no rosto e não tem problema nenhum. O rosto acorda incrível após essa máscara. Inclusive, ele é meu segredo, né, Mari? Quando eu vou dar palestras, eu tenho sempre uma Mask Peel na minha necessaire, porque eu passo a bonequinha e durmo e no outro dia levanto. A pele está lindíssima. Eu vou contar outro segredo da doutora Sheila, que eu acho mó injusto ela não falar isso sempre. A gente estava em Torres, num evento, e aí ela acordou com a área dos olhos bem edemaciadas, lançou uma Green Mask da bolsa, passou, gente, juro, em menos de 1 hora o olho tava normalizado. Falei, danada, você nunca me falou isso. Ela falou, Mari, pelo amor de Deus, a máscara argila verde, argila cinza, arnica, melaleuca, é maravilhosa pra área dos olhos. Tá só Mariana agora dormindo, então vou passar pra vocês a dica também. Essas máscaras segredinhos, a Green Mask, né, essa área pra dar essa enxugada no edema que a gente acorda, é show. Então, esses são segredos de Dr. Bom, então vamos lá, Mari. Pra gente finalizar aqui, você falar do... Nossa, tem tudo isso, falar do Effect Peeling. Tomás não viu o nosso salve. Salve, Tomás! Um beijinho! Beijo, Tomás, pra Beijo, você. Tomás. Mari, última pergunta aqui. O que fazer antes, durante e depois do Peeling Regener? Então eu vou pedir pra você falar um pouquinho do antes. Tá, então vamos lá. Tem alguma que você quer? A Aline quer ver os resultados do Regenera. Aline, a Thaís vai pôr a foto de antes e depois, tá? Eu vou liberar ali pra ela, tá no meu computador. Assim que a gente sair daqui, eu já coloco nos comentários. Antes de falar, dar essa fechada final com esse tratamento que vocês vão arrasar na clínica, a Dilmete perguntou, vitamina C é um peeling químico? Não, é um ácido ascórbico, nutritivo, energizante, antioxidante. Não clareador, não é peeling. Tá? Não é peeling, tá bom, Dilmete? E o Cristiano perguntou se a gente tem outro tipo de peeling. Então, chegou a hora de falar sobre ele. Então, antes do peeling Regener, o que eu faço? Então, vamos pensar num programa de tratamento perfeito, o tá? Vision Regener também, né? Regener, não falamos dele. A dica, vou dar essas dicas depois pra vocês. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, dermopurificação, minha gente. A primeira coisa é dermopurificação. Mari, como é que eu faço isso? Com kit acadêmico. Se você não sabe o que é uma dermopurificação, depois entra lá no nosso YouTube que tá lá a dermopurificação, que é a limpeza de pele lá de todos os estilos. Então é importante para preparar a pele, é uma boa limpeza de pele, extração daqueles comedões e tudo mais. Então tudo isso eu faço o quê? Uns 10 dias antes, mais ou menos, tá? Porque essa pele pode sofrer algumas alterações, tá? Algum processo de descamaçãozinha ali depois da extração.
Então, no mínimo uns 10 dias antes do Regener, beleza? Então, isso é o que eu vou fazer primeiro. Uma limpeza de pele. Isso, Dermopurificação. uma dermopurificação. Eu, doutora, gosto muito e vendo para as minhas clientes a dermopurificação premium, porque aí já dá uma nutrida também. Então, o que eu faço? A limpeza de pele com kit acadêmico, que limpa, esfolia com a Puritá, tonifica com a Tonicitá, que é aquele Gatorade da pele maravilhoso, faço a emoliência com a loção emoliente, faço a extração, né, e a acalmia com a Suavitá, e depois eu dou um banho ali dou um banho com a máscara de ouro, com as riquezas do Brasil. E aí, uns 10 dias depois, o cliente vem para fazer o Regener, tá? E aí são 2 momentos. Eu faço o Regener e indico pro cliente já meter o pau em casa da vitamina C, mas se a intenção dele é potencializar o peeling, agora eu vou revelar meu segredo. Meu segredo, gente, ganhou forma, porque quem me conhece sabe que eu vivia passando peeling Bioarras durante a semana no rosto pra dar uma minimizada. Eu tenho muito ósteo dilatado, porque minha pele é muito lipídica. Eu falo que 5-alfa-redutase na minha vida, ela é reativa, que só ela. Então eu tenho muito sebo na pele, preciso controlar isso, claro, uso a linha Arctium pra isso. E aí, pra afinar, minimizar esses ósteos, é o Effect Peeling, tá? Então, me auxilia muito nisso. E aqui no tratamento do Regener, ele entra como? Dando uma potencializada, tá? Em quem quer esse processo de descamação. Então, a gente tem o Vision Regener, que na verdade é todos os tipos de tratamento com Regener que você consegue fazer. Então, vocês vão ver lá que Mariana associou os peelings do Acnere e do Claire num tratamento que aí eu chamo de cai a cara, que ele é mais potente, é pra quem quer ver descamação acontecer e tudo mais. Eu tenho o Regener um pouco mais potente quando eu associo ele com sabonete clareador de ácido glicólico. E eu tenho o Regener da maneira que todo mundo pode receber, que é a forma dele tradicional, quando eu uso apenas os 4 passos que vem na caixa. Explica só um pouquinho dos 4 passos, né? Explico. Por quê, doutora? Olha, o que vem aqui já é o suficiente pra gente fazer o tratamento em todo mundo. Então, quando eu falo todo mundo, eu falo a partir ali dos 13. Isso aí, idade. Qual idade se começa? Isso. 13. Antigamente a gente falava, a partir dos 15 anos, a gente teve uma incidência bem bacana de adolescentes, e aí, é claro, conversando muito com o médico, falando sobre a indicação para a linha Acnere, aí a gente foi liberado para o uso do Regener também. Então, sim, na adolescência eu poderia entrar já com ele. Fototipos mais altos. Então, quando eu falo fototipo mais alto, eu não tô falando de uma pele morena, eu tô falando de pele negra, tá? Pele negra pode receber, então ele não tem uma restrição nem de idade, nem de fototipo e nem de biotipo cutâneo. Então, posso passar na eudérmica, posso passar na lipídica, posso passar na lípica. Só tomem cuidado com as peles sensíveis, com rosácea, né? E também com aquelas peles hipersensibilizadas. Cuidado com elas, tá? Fora isso, vamos lá. Primeiro passo é o desengordurante. Sabonete pré-peel, queridíssimo e amado. Então, como é que eu utilizo? Como é que eu faço esse meu tratamento em cabine? Aplico uma primeira vez, faço uma higienização bem bacana, removo com algodões umedecidos e seco bem. Faço uma segunda higienização, perfeito? Com ele e seco bem, guarda essa palavra, seca bem, seca bem, seca bem, com lenço, não pode estar úmida essa pele, não pode estar úmida, porque isso interfere na performance do peel. Depois eu venho com esse blend diviníssimo, quem tá aqui? Eu tenho cítrico, mandélico e ferúlico, tudo no mesmo produto, então vocês imaginem, vai aplicar sobre a pele e vai deixar 10 minutinhos. Agiu os 10 minutos, eu posso remover. Bom, o terceiro passo é ninguém mais, ninguém menos que toda aquela galera que a doutora falou. Então eu tenho aqui o lático, eu tenho aqui o glicólico e eu tenho aqui, senhor, salicílico. Por isso que ele resolve o problema da pele acneica também, tá? Então, terceiro passo é ele, 10 minutinhos, removo e aí eu finalizo. Beijinho pra Glória de Castanhal. Do Pará!
Glória, nunca fui pro Pará, leva a gente pro Pará, Glória. Olha, deve ser muito bonito aí, a gente vê, só Eu já fui pro Pará. Já foi pro Pará? Eu já fui, é lindo. Ai, que traidora, nem Fui nas praias lá do Rio Amazonas. Então só lá vai a Glória, só eu que eu não fui pro Pará. Bom, e voltando aqui pro protocolo, finalizo então com a pele bem limpa, sem nenhum vestígio dos outros peelings. Eu vou finalizar com a máscara, que eu vou deixar de 6 a 8 horas ali na pele. Ai, doutora, tem perigo deixar o ácido elástico por 8 horas, meu Deus do céu? Não, nenhum. Pelo contrário, só vai ter benefícios. Então o tratamento é rápido, é versátil, é eficaz e indolor, que é o principal. Nossa, parecia aquelas garotas, né? Tá? Isso é o que importa para o cliente, tá? A transformação. Gente, você tem que oferecer essa experiência para o teu cliente de ser transformado sem nenhuma dor, sem nenhum incômodo, né, doutora? Sem nenhuma alteração que para ele não seja tão interessante assim. Um beijinho pro Bernardo. Bernardo, um beijo, B, um beijo. Beijo. E basicamente é isso. Home care. Então vamos lá. Effect Peeling, Dani que perguntou, só esteticista? Esse daqui a gente pode usar em casa. Esse produto Tá? é show. Show de bola. Então, indico para usar em casa o Effect Peeling e a vitamina C. A frequência do peeling regenera em casa a frequência do peeling regenera em cabine é 1 vez por semana, tá? O home care tem que usar todo dia. Então, a vitamina C que você vai usar em casa, o Serum Nano C, a 20% de vitamina, você vai usar todo dia, tá? O Effect Peeling, você pode fazer um programinha bem legal de 14 dias. Para vocês que estão assistindo a live e querem saber mais como usar, querem receber o protocolo, coloquem aqui que vocês têm interesse, o e-mail de vocês, coloca assim, Thaís, quero mais informações. E-mail ou WhatsApp. Ah, isso, e-mail ou WhatsApp. Thaís, quero mais informações. Thaís passa protocolo, passa as informações, passa um vídeo para vocês assistirem, tá bom? O celular, para quem quer adicionar ela agora no WhatsApp, coloca aí, ó, o DDD é 11, o número é 94596-9558. Então, DDD 11 94596-9558. E aí a Thaís vai atendê-los, tá? Para todo mundo que mandou mensagem pedindo desconto especial, amanhã, ó, hoje é que dia, galera? Dia 4 de junho? Então, terça-feira, dia 5 de junho de 2018, até a meia-noite de amanhã está valendo uma promoção especial. Então, você que quer saber a promoção especial, entre em contato amanhã aqui na Medicatriz, né, que é o 11 35649390, com a Thaís ou pelo Facebook, enfim, para saber o desconto diferenciado, tá? Então, tem que entrar em contato para saber. Queria finalizar aí, eu queria só, depois, gente, que vocês que fizeram perguntas, tem algumas perguntas aqui que não fazem parte do tema, porém, vou responder no próprio comentário da pessoa, tá? E eu queria convidar vocês a conhecer a Medicatriz, quem tá aqui em São Paulo, ou no interior próximo, ou até nos outros estados. A gente tem vários eventos que são chamados clínicas de experiência, são as segundas-feiras, são eventos de divulgação dos nossos produtos, deixando claro, eles são gratuitos, a gente só pede a entrada 1 quilo de leite, né, em pó, para a gente poder doar lá para nossa campanha social no CNK para ajudar as crianças com câncer. Então, vou pedir até para a Thaís colocar a programação toda para vocês dos clínicas de experiência. São eventos gratuitos, precisa se inscrever, é confirmado a presença e a entrada é 1 quilo de leite em pó, tá? Eu me despeço agora. Adorei estar fazendo esse... gente, 1 hora passa muito rápido, né? A gente até ultrapassou, deve ter já ser 9h10 já, né? E aí foi assim muito bom esclarecer essas dúvidas. Agradeço muito a vocês que mandaram as dúvidas, porque a partir das dúvidas de vocês é que a gente monta o temário. A gente vem para os lives com uma folha em branco, né? E a gente monta o live a partir das dúvidas de vocês. Então, eu agradeço muito
muito de coração quem tá aí numa segunda-feira nesse horário para conversar com a gente. Agradeço a Thaís a presença aqui, agradeço a Mariana de estar aqui fazendo esse live comigo e um grande beijo a vocês e desejo um fim de noite maravilhoso. É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês. Continuem seguindo a gente nas redes sociais. Então, quem tá pelo Facebook, entra lá no Instagram da Medicatriz, né? A galera que tava no Instagram, a gente já saiu de lá, né? Os celulares não resistiram tanta emoção. Mas sigam a gente nas redes sociais, a doutora Sheila Gonçalves tem o Instagram dela também, o meu, Mariana Gomes, e o número 4 lá no final. Sempre a gente posta novidades, dá ali umas iscas sobre os próximos lançamentos, então fiquem atentos que a live do próximo mês já vai ser marcada e divulgada amanhã, hein? Então fiquem atentos. Muito obrigada, um grande beijo e não esqueçam, hein? A dica desse mês é o Effect Peeling. Não deixem de aproveitar essa belezura aqui. Um beijão e boa noite! E boa noite para vocês!